Definitivamente, viajar de avião deixou de ser uma opção apenas para a elite. As classes emergentes já são responsáveis pela compra de mais da metade das passagens vendidas nos primeiros 8 meses deste ano, segundo o Instituto de Pesquisa Data Popular. Graças, sobretudo, à classe C, que já ocupa 52% dos assentos, e à classe D, responsável por 13%, o fluxo de passageiros nos aeroportos brasileiros cresce mais de 20% ao ano. Este é o assunto do nosso programa especial de economia. Na última década, o perfil socioeconômico no país mudou. A principal novidade foi o fortalecimento da classe C, composta por famílias que têm uma renda mensal total entre R$ 1.050 e R$ 4.600, somando todas as fontes. Os números indicam que ocorreu uma considerável mobilidade social nos últimos anos, entre 2004 e 2010. 32 milhões de pessoas ascenderam à categoria de classes médias e 19,3 milhões saíram da pobreza. Os gastos dessa nova classe com o turismo não param de subir. Os 3,800 bilhões gastos em 2002 subiram para 13 bilhões em 2010, um aumento de 242%, o maior no mundo. Até poucos anos atrás, depois de quitadas as contas do mês, essas pessoas não tinham um centavo sobrando para consumir mais do que os itens da cesta básica. Hoje, optam por viajar e, devido à facilidade e preços de viagens nacionais e internacionais, alavancam o mercado. Tudo isso graças às mudanças profundas na economia que elevaram a renda dos brasileiros. Nos últimos 7 anos, essa camada da população teve um aumento superior a 40% em sua renda familiar, que hoje vai de 1,1 mil a 4,5 mil. Esse aumento já injetou na economia mais de 100 bilhões desde 2002. Segundo o gerente de vendas da TAM Viagens, Clóvis Casimiro, o crescimento está ligado à transformação social dos últimos anos, ao aumento de crédito e aos valores mais baixos nos preços das passagens. Eu já vi pessoas até que inclusive não sabem ler e escrever, tentando descobrir qual o assento que eles tinham no avião, por exemplo, entendeu? Já aconteceram várias situações assim de pessoas muito simples que nunca subiram no avião e começa a ter problema, né? Como amarrar o cinto, comida, bebida, essas coisas todas, sabe? Eu vejo como positivo para nós, sim. Olha, porque a estrutura atual vai acabar se alinhando, não vai ter muitas... E pelo que a gente já vê por aí, algumas empresas ficam com... Você vê, a TAM e a Gol deram prejuízo, é uma coisa inacreditável, né? Então, tem que ter espaço, não tem jeito, né? Essa tendência é confirmada pela quantidade de passageiros que voam pela primeira vez por causa das facilidades. O auxiliar de enfermagem José Moura, de 29 anos, fez sua primeira viagem de avião em janeiro deste ano. Residente em São Paulo, José é baiano de Vitória da Conquista e todos os anos viaja para sua terra natal. Este ano ele foi de avião e nos contou a sua experiência. Apesar de ser mais rápido, eu tive um pouco de medo, mas acabei deixando o medo de lado e vi que não era aquilo que o pessoal falava. Gostei muito, a viagem foi tranquila, rápida, não imaginaria que fosse tão rápido assim. Estava curtindo o voo, o piloto já avisava que já ia pousar no meu destino, eu fiquei muito surpreso. Já de ônibus, além de ser demorado, cansativo, muitas paradas, né, para acabar ter que descansar. Meu destino seria 24 horas se fosse de ônibus. De avião gastei 1h30. José pagou o mesmo que pagaria pelas passagens de ônibus. Para fisgar esse público, empresas vendem passagens em lojas populares e investem em manuais para marinheiros de primeira viagem. Mas o Brasil está preparado para toda essa demanda? A coordenadora de qualidade, Francisca Oliveira, de 50 anos, viaja pelo menos uma vez por mês e qualifica os serviços nos aeroportos como de péssima qualidade. Às vezes você precisa de algumas informações e as informações são meio confusas, eu acho, porque às vezes você não consegue chegar naquilo que você quer exatamente, você tem que perguntar para mais de uma pessoa. E a demora no atendimento, as filas enormes. Da última vez que eu fui, o voo atrasou mais de 1 hora. Aí a consequência é o quê? Que você tem um portão que te indicam quando você emite a passagem. Quando você chega lá, eles mudam o número do portão na hora que você vai baixar as bagagens. Aí eles te dão lá um outro número. Quando você chega lá no portão,
e fica lá esperando. Depois de um tempo que você está esperando, eles avisam pelo alto-falante que mudou para outro portão. E aí, com essas mudanças todas, fica aquela confusão e gera um pouco de tumulto, e a quantidade de pessoas também aumenta. Essa falta de infraestrutura se torna ainda mais preocupante quando lembramos que em 2014 teremos a Copa do Mundo de Futebol e em 2016 as Olimpíadas. Estudos sobre a situação aérea brasileira divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômico Aplicado, o IPEA, aponta que ao menos 10 aeroportos em cidades sedes da Copa operaram acima da capacidade em 2011. Entre eles, o de Guarulhos e Congonhas de São Paulo e o Juscelino Kubitschek no Distrito Federal, que junto com o Galeão no Rio de Janeiro concentram 49% do fluxo aéreo de passageiros no país. Segundo o levantamento, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, recebeu pedidos de pouso e decolagem simultâneos 22% acima de sua capacidade no ano passado. Os índices de Congonhas e JK foram ainda maiores, 41% e 25%, respectivamente. Além deles, os aeroportos de Natal, Belo Horizonte, Pampulha e Confins, Rio de Janeiro, Santos Dumont, Curitiba, Porto Alegre e Manaus, todos em cidades sedes da Copa, também tiveram solicitações de pouso e decolagem acima da capacidade instalada. Os gargalos não afetam apenas o tráfego de passageiros, mas também o transporte de mercadorias, com reflexo na rentabilidade das empresas. Esse estudo mostra que a situação no transporte aéreo tende a piorar nos próximos anos. Segundo os pesquisadores, o aumento da demanda não vem sendo acompanhado de investimentos na ampliação da infraestrutura. O estudo prevê que os mega-eventos como a Copa do Mundo e Olimpíadas aumentarão ainda mais a movimentação nos aeroportos brasileiros, mesmo em cidades não envolvidas diretamente com as competições. Em um trecho do estudo, diz que o que preocupa é a visibilidade negativa que o país vai adquirir com o grande gargalo que a infraestrutura aeroportuária pode representar para a economia. De acordo com o IPEA, a carga tributária acima da média mundial e de países cujo mercado de viagem aéreo atingiu a maturidade prejudica a expansão das empresas brasileiras, especialmente as do setor de aviação regional. Outro fator que prejudica o crescimento das empresas no setor, além dos já registrados em nossa reportagem, é a escassez de recursos humanos qualificados. Termina aqui o programa especial sobre economia. Trabalho de grupo do 7º semestre de jornalismo. Orientado pelo professor Renato Weisby. Apresentado por Ariane Miller e Inel Almeida. Editores e produtores, Cristiano Santos e Marcos Salles. Trabalhos técnicos, Vitor Melo. Até o próximo programa e obrigado pela audiência.